Gerenciei times de desenvolvimento e de tecnologia nos últimos 6 anos. E aqui vão 3 dicas que podem te tornar indispensáveis nessa era da IA. Dica número 1, comunicação assertiva. Comunicação assertiva passa por 2 momentos. O primeiro dele é saber escutar, saber o contexto que você está inserido, saber as pessoas que você está trabalhando. E mais do que saber quem são, é saber um pouco da vida dessas pessoas, se conectar com as pessoas. Comunicação tem a ver com gente, cara. Tem a ver com o outro, principalmente. O que o outro tem para trazer para a mesa, para o teu trabalho, para a tua vida, sei lá. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Aprende a escutar que você vai aprender a falar muito melhor. Mas comunicação assertiva não tem só a ver com saber escutar e saber falar. Tem a ver com saber escutar, principalmente, e saber falar no momento certo. E saber falar a coisa certa, da maneira correta também. Então, por exemplo, é muito ruim pra gente enquanto gestor, quando alguém chega só com um problema ou só com uma frase solta ali no Slack, no Teams, sei lá o que você usa aí, do tipo... chefe, tô com um problema lá naquele projeto. Qual o problema? Qual a sua proposta de solução? Por que aconteceu esse problema? Entende? Podemos falar rapidinho amanhã? Amanhã que horas? Sobre o quê? Você já olhou a minha agenda? Propõe um... Sabe, comunicar-se assertivamente tem a ver com falar. O que você quer falar? Sobre o que você quer falar? Quando você quer falar? Por que você quer falar sobre aquilo? Quanto mais informação você traz para dentro daquela primeira chamada, né, dentro daquele primeiro contato, melhor, cara, né? Não seja o cavaleiro do apocalipse, sabe? Tipo, deu tudo errado aqui, hein? Deu tudo errado aonde? Deu tudo errado por quê? Sabe? Saiba se comunicar assertivamente. Dica número 2, seja extremamente competente. E aqui não tem muito a ver com tecnologia, tá? Não tem muito a ver com hard skill. Ser competente vai um pouco além do que você fazer aquilo que você é pago para fazer. Se você é desenvolvedor, desenvolver. Se você é um analista de suporte, dar o suporte. Ser competente tem a ver com algumas coisas que estão em volta disso. E aqui vão alguns pontos que, para mim, foram sempre muito relevantes na hora de promover alguém ou na hora de demitir alguém. Ser competente tem a ver com cumprir combinados. Você falou que vai fazer X em Y tempo? Entregue aquilo que você se comprometeu. Caso você não vá conseguir cumprir aquilo, avisa as pessoas. Quanto antes você avisar, quanto antes você fizer se comunicar com as pessoas, dizendo, olha, talvez eu não consiga fazer isso por causa disso, disso e disso, melhor, mais tempo as pessoas têm para reagir àquilo. Aparece na hora, cara. Sabe, se a tua reunião é 3 horas da tarde, aparece ali 2h58, entra na reunião, se estiver em casa, abre a câmera. Esses minutinhos antes da reunião são importantes para você conhecer as pessoas. Não só saber quem elas são, mas se conectar com elas. Lembra? Comunicação tem a ver com gente. Surpreenda a pessoa que está pagando o teu salário de maneira geral. Seja o teu patrão, seja o teu cliente, ou seja a pessoa que você está, né, é o próximo da fila que vai receber o seu trabalho. Sabe? Entrega um pouco a mais, e não só para fazer um pouco a mais, não só para encher a tua entrega, mas alguma coisa que realmente gere valor para a pessoa. Isso demonstra que você entendeu o contexto que você está inserido, você entendeu o projeto que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho que desenvolver aqui um sistema de envio de e-mail para, sei lá, agregar os leads por vendedor. Cara, você entendeu o porquê que pediram aquilo? Entendi e tal, beleza? Então ao invés de entregar só para o gestor ali, propõe, cara, e se a gente mandasse para cada vendedor ali o resumo dos leads que ele recebeu, como que foi a tratativa, sei lá, um exemplo aqui. Esse tipo de coisa demonstra competência, porque demonstra que você entendeu o que está acontecendo, você entendeu para que você está fazendo aquela coisa. Nesse lance de ser competente, nessa coisa das coisas que estão em volta disso, além do tecnicamente, saiba explicar o que você fez. Isso é muito bom para quem está gerenciando um time. Às vezes você gerencia times grandes ou múltiplos times e não tem nada melhor do que quando alguém chega para você e fala: chefe, tive um problema aqui,
no Twilio. O cartão de crédito expirou. Isso causou um problemaço, porque parou de enviar mensagem para os clientes. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa aqui. Mas do ponto de vista técnico, tá tudo certo. Eu já testei lá um novo cartão, mas eu preciso da tua aprovação para a gente executar isso e voltar a funcionar. Cara, percebe como isso é tão diferente de alguém que chegou, tudo para de funcionar, hein? É você trazer o problema já resolvido. Você pode pensar assim, mas o cara é gerente, o cara é sei lá o que, diretor, ele tem que saber. Você não tá ligado, cara. A gente, quando está gerenciando times, está nessa posição de gerente principalmente, a gente está no meio do caminho entre a alta direção e a operação. Então a gente tem um monte de coisas para pensar, né, do tático para o estratégico. Então, orçamento, sei lá o que, não tem mais, tem que fazer aquilo, tem que fazer, enfim, tem uma série de pequenas coisas que a gente está com a cabeça focada naquilo, além do time, obviamente. Mas quando você chega com um problema que é muito operacional, sem uma solução, cara, isso mata. Não faça isso. E antes de eu te dar a terceira dica, que para mim é a melhor de todas, eu queria te fazer um convite. Quando esse vídeo chegar a 10 mil visualizações, eu vou oferecer 5 vagas, vamos chamar assim, de uma mentoria, de um one-on-one comigo, certo? Não vou te vender curso, não vou te vender nada. Meu lance é transmitir um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estão a fim de receber. Então eu vou atualizar aqui embaixo, quando chegar nos... Eu vou atualizando no comentário fixado a quantidade de views e a quantidade de pessoas que já marcaram as mentorias para ser 100% transparente. E quando chegar a 10 mil, eu vou para as pessoas, né, pelos 5 primeiros aí que conseguirem se inscrever de alguma forma, eu vou deixar nos comentários, fazer essa sessão de one-on-one comigo, onde a gente vai percorrer basicamente 3 passos, né? A gente vai fazer um diagnóstico aí do qual que é o seu momento e aonde que você quer chegar, fazer um planinho de ação em cima disso, olhando para 1, 2 indicadores ali que a gente quer medir, e você vai sair disso, né, é como se fosse essas dicas aqui 100% customizadas para o teu momento, beleza? Então, não deixa de se inscrever no canal, curtir, né, compartilhar isso para chegar nas 10 mil visualizações e você se candidatar lá para poder fazer essa mentoria. Cara, nada mal fazer uma mentoria com uma pessoa que já viveu o que você quer viver eventualmente, né? Então, vai lá. Dica número 3, seja um vendedor de si mesmo. Se você não comunicar o que você está fazendo, se você não falar para outras pessoas sobre o que você faz, você vai ser uma pessoa dispensável, porque depende da quantidade de pessoas que o teu chefe está olhando ali, se você só faz o seu todo dia ali e não fala nada, a chance de você passar meio despercebido é grande. E aqui vai uma dica muito prática de como se vender. Se você não tem sessões de one-on-one com seu chefe ou com a pessoa que é o teu gestor aí, sei lá, cara, propõe isso e registra, né? Pô, chefe, vamos uma vez por mês aí bater um papo, queria ouvir uns feedbacks, queria te trazer umas coisas também aí sobre o que eu tô pensando aí, sobre o projeto, sobre a empresa e tal. E aí, cara, nessas sessões você vai anotando, nesse projeto fiz isso, tal, o que você achou, o que você não achou, tal. Pô, nesse outro momento aqui, rolou uma crise, rolou uma indisponibilidade aqui do servidor, você me ligou, tal, eu vim te ajudar, a gente passou lá 4, 6 horas aí numa sala de crise e tal, blá, blá, beleza. Por quê? Porque aí no final do dia, você registrando isso e tudo mais, lá na tua avaliação anual, e se não existe uma avaliação anual aí onde você trabalha, propõe isso, é importante, uma vez por ano pelo menos, você saber como que você está indo. Quando você leva, né, esse documento bonito, dos one-on-ones registrados ali e tal, e fala assim pro cara, pô, chefe, legal aí, obrigado pelos feedbacks, esses pontos que você trouxe para melhorar, eu vou realmente olhar para eles e tal, e eu queria te trazer umas coisas aqui. Lembra dos nossos one-on-ones e tal? Eu registrei uns pontos aqui que
eu acho que são relevantes aí para avaliação anual. Então, lembra daquele dia lá da sala de crise? Pô, a gente ficou lá todo aquele tempo. Lembra que, pô, foi mó legal, a gente resolveu junto tal coisa, etc. Teve mais esses 2 ou 3 momentos aqui que eu acho importante ressaltar agora nesse final de ano. E aí vem, cara, nesse momento você já está se vendendo, certo? Você já está ali naquela primeira paquera ali para chegar onde você quer. Aí você pode fazer o seguinte, cara, e aí dado, né, a minha avaliação, esses pontos que eu tenho para melhorar, esses pontos que eu trouxe aqui, eu queria entender o que está faltando para eu dar o próximo passo. Ou, se você quiser ser um pouco mais atrevido ali, você pode falar assim, cara, eu entendo que eu já conseguiria dar um próximo passo aqui, ou para essa vaga, ou para receber um aumento e tudo mais. Eu entendo que eu já estou preparado para dar esse passo aqui e receber eventualmente uma remuneração aí, um aumento da minha remuneração para de 20%, 10%, sei lá, né? Depende da sua realidade ali, a realidade da tua empresa. E cara, isso demonstra muita coisa sobre você, né? Se você não se vende, você vai caindo numa lista que é a pior de todas, que é a lista de quando o cara para de se importar com você. Ao longo da minha carreira aqui, talvez esse seja o bônus aqui dessa nossa conversa, eu tive, e eu acho que isso serve para todo gestor, mas vou contar o que acontecia muito comigo. Eu tinha 3 tipos de profissionais. Você tem aquela pessoa que ele é um ponto fora da curva, né, do ponto de vista positivo. Ele é um cara que adora fazer aquilo que ele faz aquilo de forma tecnicamente impecável, ele segue esses pontos aqui que eu comentei. Então, esse cara é um cara que ele vai eventualmente sair do teu time. Se você está num time ou numa empresa que ela é pequena, que ela não atende muitas expectativas daquela pessoa, isso talvez seja uma dica mais para gestão do que... esse cara vai sair do teu time eventualmente. Pode levar 1 ano, pode levar 3, mas ele vai sair em algum momento. Tem aqueles caras que é o oposto disso. Está olhando com atenção. Que é aquele cara que, puta, tá dando trabalho, sabe, não tá rendendo aquilo que era esperado dele, não entrega, não aparece na reunião e tal. E desse perfil surgem 2 possibilidades. Por isso que eu falei que são basicamente 3 tipos de... Tem aquele cara que a gente vê o potencial dele, que ele tá acontecendo alguma coisa ali, e aí a gente faz o one-on-one e tal, e desenvolve aquela pessoa. Mas tem aquele cara que... E você, né, quando eu digo desenvolver aquela pessoa, você insiste, você lembra daquela pessoa o tempo todo. Pô, tem aquele cara que ele vai fazendo ali e tal, e não é nem que ele te dá trabalho, às vezes ele não te dá trabalho. Ele entrega pouco, faz só o que pedem e tal. Esse cara é o cara que vai ser demitido com toda certeza quando precisar demitir alguém. Ou ele vai ser demitido até antes, porque num time de mais alta performance, assim, quando você começa a ter o time funcionando muito bem, o próprio time expurga esse tipo. Esteja atento aos sinais ali. Quando você se vende e tal, você segue essas dicas aqui, você vai saber, né, o teu gestor, a tua empresa ali vai te gerar sinais muito claros se você está indo bem ou se você está indo mal. Mas quando você começa a ser esquecido, pô, ninguém fala com você, ninguém te procura e tudo mais, nunca ninguém te procurou. Cara, tem alguma coisa errada. Então é isso, turma. Essas são as 3 dicas, mais essa dica bônus aí talvez que rolou no final, de como se tornar indispensável na era da IA. Tá vendo? Não tem muito a ver com tecnologia. Tecnologia é dado que você sabe. Se você é um profissional de tecnologia, você não é uma pessoa que tá de brincadeira, é dado que você sabe. É dado que você sabe fazer aquilo que você se propõe a fazer. Mas não basta só isso. Hoje em dia, o que vai te destacar ali são essas coisas. Saber se comunicar, saber que comunicação tem a ver com gente, saber se comunicar assertivamente, como eu comentei, ser extremamente competente. Competência não só tecnicamente falando, não só o hard skill, mas todas aquelas coisas em volta da tua entrega, pré-combinados, aparecer na hora, trazer aquele efeito wow, né? Prender ali a pessoa que está pagando o teu salário e tal, saber explicar porquê das coisas, enfim. E se vender,
né? São essas 3 coisas aí que vão te tornar indispensáveis nessa era da IA. Fechou, turma? Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou, curte. Se você não gostou, comenta que você não gostou. Muito importante, adoro feedback, seja ele positivo, seja que eu preciso evoluir. E, cara, tem o lance aí das 5 mentorias depois que esse vídeo atingir 10 mil visualizações. Então, acompanhe esse vídeo, compartilhe aí para chegar nas 10 mil e bora fazer essa sessão de mentoria aí comigo. Tchau, tchau, turma. Abraço.